Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje, ele é um tema bem interessante e polêmico, e hoje nós estamos aqui para estudar sobre esse tema e ajudar você a ter uma opinião formada sobre qual teoria você pode defender em relação ao milênio. Então, nós vamos estudar as teorias sobre o milênio. A teoria pré-milenista, pós-milenista e amilenista. E o texto base da nossa aula de hoje se encontra no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 20 e os versículos vão do primeiro versículo ao versículo 6, ok? Então, eu gostaria que você, se possível, pegasse a sua Bíblia para a gente ler, e um papel, uma caneta, para você anotar as questões interessantes que você achar no decorrer da aula, tá ok? Então, vamos ler o texto base. O texto base diz o seguinte: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão as chaves do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, quando você vê a palavra dragão no livro de Apocalipse, você já associa a Satanás, porque aqui no capítulo 20 ele diz quem é o dragão. Então, continuando, ele lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Continuando, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, e nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa, e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5 e versículo 6 do capítulo 20. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, meus amigos, nós estamos diante de um dos textos mais difíceis e polêmicos da palavra do Senhor. Então, a partir desse texto, surgiram essas teorias. As teorias pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Então, grandes estudiosos, homens de Deus, homens convertidos, têm opiniões divergentes em relação a esse capítulo, que se refere aos 1000 anos que Cristo vai reinar. E não importa a sua opinião em relação a esse assunto, no que diz sobre a questão da sua salvação. Então, isso não vai influenciar, independente da teoria que você escolher, não vai influenciar na sua salvação. Mas importa a gente chegar em uma conclusão mais próxima possível da palavra de Deus. Porque só assim, chegando em uma conclusão mais próxima possível da palavra de Deus, a gente vai, então, se livrar de uma possível heresia. E também apresentando e encontrando a teoria correta,
nós vamos então nos preparar melhor para a volta de Cristo Jesus e aprender a como se comportar nessa terra de acordo com a sua vontade. Então, é interessante nós orarmos para que Deus possa, então, nos mostrar a visão correta sobre esse capítulo 20, ok? Então, que você possa, estudando a palavra de Deus, colocar o seu joelho no chão e pedir luz. Eu tenho a minha opinião formada, você deve ter a sua, ok? Então, vamos continuar. Quais são as teorias sobre o milênio? A gente vai estudar aqui cada uma delas, tá ok? Então, a primeira teoria que a gente vai estudar é a teoria do pré-milenismo histórico, ok? E o pré-milenismo histórico é chamado de histórico porque ele defende a ideia que foi defendida pela igreja primitiva, pela igreja histórica, certo? Pelos primeiros cristãos. Por isso ele é chamado de pré-milenismo histórico. Ele também é chamado de pós-tribulacionismo, ou seja, essa teoria ela defende que Cristo ele só vai voltar após a igreja passar por uma grande tribulação, certo? Ele volta antes do milênio, por isso que é chamado pré-milenismo, e volta após a tribulação. Então a igreja vai passar pela tribulação, depois Cristo volta e inaugura então o seu reinado milenar de 1000 anos. E para essa teoria, os 1000 anos são 1000 anos literais, ou seja, vai haver um período aqui na Terra onde Cristo, juntamente com a sua igreja restaurada, vai reinar durante 1000 anos. Aí você pergunta, mas qual o objetivo desse reinado? Nós vamos aprender nessa aula. Então, histórico, certo? Como eu já falei, por que histórico? Pré-milenismo histórico, porque eles preservam a teoria dos cristãos primitivos de que a vinda de Jesus só aconteceria após a grande tribulação. Então, um dos sinais que apontavam para o retorno de Cristo era o surgimento de uma grande tribulação nessa terra, uma tribulação provocada pelo anticristo. Então, há a necessidade de, primeiramente, o anticristo se incorporar e se manifestar e vai influenciar todas as nações, e aí ele promove, então, uma grande tribulação aos cristãos, aquelas pessoas convertidas ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele vai perseguir a igreja de Cristo. E perceba que grande tribulação aí está com letras maiúsculas. Então não é uma tribulação qualquer, é a grande tribulação. Tribulações, eu e você já vivemos nessa terra por causa do nome de Jesus. Nessa terra nós somos perseguidos, nessa terra nós sofremos escárnio, deboche, insultos. Nessa terra nós corremos o risco de perder o nosso emprego, o risco de perder a simpatia dos nossos familiares, o risco de perder os nossos amigos por causa do Evangelho de Cristo. Mas quando o anticristo se manifestar, haverá uma perseguição mais intensa, uma perseguição mais cruel, mais assustadora em relação aos cristãos. Então essa ideia era defendida pelos primeiros estudiosos da igreja primitiva, como por exemplo Papias. Você vê que ele nasceu no ano 80 depois de Cristo. Justino Marte no ano 100 e Irineu no ano 140 depois de Cristo. Então ela é a teoria mais antiga das que são defendidas. Ok? Então olha só o que diz o capítulo de 24 do livro de Mateus, versículos 30 e 31. Eles usam esse texto para defender a sua ideia. Diz assim: após a tribulação, ou seja, a grande tribulação daqueles dias,
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão. Está falando da vinda visível de Cristo Jesus. Cristo virá após o quê? A grande tribulação. Por isso que essa teoria é pós-tribulacionista. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos, ou seja, reunir através de um arrebatamento. Vai reunir toda a igreja. Dos 4 ventos, ou seja, dos 4 cantos da terra. Norte, sul, leste e oeste. De uma extremidade à outra dos céus. Ok? Então, segundo Mateus 24, aqui a gente tem uma sequência escatológica. E segundo Tessalonicenses 2,3, ele mostra também um pouco dessa sequência escatológica, dos acontecimentos dos últimos dias. Segundo Tessalonicenses 2,3 diz o seguinte: antes daquele dia, ou seja, antes da grande tribulação, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado? Quem é o filho da perdição? O anticristo. Então, olha só a sequência escatológica. Junta aí Mateus 24 com 2 Tessalonicenses 2,3. Ok? Então, 2 Tessalonicenses 2,3 vem primeiro do que Mateus 24, porque Mateus 24, 30 já começa com a grande tribulação. Então, 2 Tessalonicenses, primeiro acontece a apostasia. Apostasia é o abandono da fé, repúdio à fé, repúdio ao evangelho. Então vai haver um tempo, hoje isso já acontece, a apostasia, o abandono da fé é muito comum em nossas igrejas, mas vai haver um tempo que vai ser a apostasia, certo? Vai ser um momento em que tudo isso vai se intensificar. As pessoas vão repudiar o evangelho com mais intensidade. E creio eu que nós já estamos vivendo esse período de apostasia. E após a apostasia, vai haver a manifestação do anticristo, que é o próximo acontecimento escatológico. Então você tem a apostasia, depois vem a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que é o anticristo, como você vê aí. Após a manifestação do anticristo, ele promove uma grande perseguição na igreja, que é chamada de a tribulação, a grande tribulação. Depois dessa grande tribulação, segundo essa teoria, vem, então, Cristo Jesus nas nuvens, e então acontece o arrebatamento da sua igreja. Certo? Então, segundo essa teoria, a igreja vai estar na terra quando o anticristo se manifestar. Segundo essa teoria, nós vamos passar pela grande tribulação. E, após a tribulação, Cristo vem e arrebata a sua igreja para o encontro com ele nos céus. Então, vamos continuar aqui a partir desse acontecimento escatológico aqui do arrebatamento. Nós já subimos com Cristo, estamos nas nuvens com Ele. Para onde nós fomos? Nós fomos para as bodas do Cordeiro, para a comemoração do casamento entre a noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. Essas bodas, essa comemoração, ela vai durar, segundo essa teoria, 7 anos literais. Consequentemente, a tribulação, a grande tribulação, ela vai durar também 7 anos. Então, após os 7 anos, Cristo volta novamente, seria uma terceira volta. Cristo volta pela terceira vez para o quê? Para prender Satanás e então inaugurar o seu reino milenar com a sua noiva aqui na Terra. O que é que vai acontecer? Vamos estudar agora.
1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, vinda visível, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele para sempre. Vamos entrar em um estado de eternidade aí quando Cristo voltar, certo? O problema dessa teoria, nesse versículo aqui de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é que será se realmente Cristo descerá à Terra? Porque 1 Tessalonicenses deixa claro que nos encontraremos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então não há uma base bíblica para que Cristo volte novamente e coloque seus pés na terra. E aí, a partir disso, inaugure o seu reinado milenar aqui com a igreja. Ok? Então, continuando, a primeira ressurreição, segundo essa teoria, só acontece depois da grande tribulação. Então, de acordo com essa teoria, vai haver duas ressurreições. A ressurreição dos salvos, que irão ressuscitar na volta de Cristo Jesus, sua vinda visível, ok? E somente os salvos vão ressuscitar na volta de Cristo. E vai haver uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos incrédulos. Essa ressurreição só vai acontecer no final do reino milenar de Cristo. Ok? Então acontece assim, Cristo volta, ele arrebata a sua igreja, nesse mesmo instante os salvos ressuscitam para se encontrar primeiro com Jesus, aqueles que estão vivos durante a volta de Cristo não experimentarão a morte, eles subirão para o encontro com Cristo nos ares, certo? E então a noiva de Cristo vai participar de um grande casamento no céu e de uma grande comemoração que vai durar 7 anos. Durante esses 7 anos acontece a grande tribulação. Ok? Então Cristo volta com essa igreja, a terceira volta, segundo essa teoria, e inaugura o seu reino milenar na Terra. No final desse reino milenar é que os incrédulos serão ressuscitados para o julgamento final. Então, olha só o que é que diz Apocalipse 24. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem foi decapitado? Aqueles irmãos que passaram pela grande tribulação. Então perceba que na grande tribulação muitos serão decapitados. Ok? Muitos perderão a cabeça por causa do evangelho. Talvez eu, talvez você, talvez o seu filho, talvez o filho do seu filho. E eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. Eles não se prostraram à besta e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Então perceba que a igreja não tem a marca da besta. O convertido não tem a marca da besta. Quem tem a marca da besta? Aquele que não é convertido. Quem pode tirar essa marca? Somente o Espírito Santo. Nós temos a marca do Espírito. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João 6,39 diz o seguinte: essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Certo? Então vai haver uma grande ressurreição no último dia. E segundo a Bíblia, qual é o último dia? O último dia é o dia que a igreja viverá nessa terra até Cristo voltar. Então, é como se fosse o último dia da igreja na terra. Ok? Esse é o último dia.
certo? O último dia que ela estará na terra, porque Cristo vai voltar e vai arrebatar ela. 1 Coríntios 15, 51, 52 diz assim: nem todos dormiremos. Olha só, nem todos nós vamos morrer. Então, talvez, se Cristo voltar daqui a 30, 50 anos, se você morrer de uma morte natural por velhice, você não vai morrer, você não vai dormir. Ok? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao som da última trombeta, do último dia. Os mortos, aqueles que morreram com Cristo, serão ressuscitados de forma incorruptível. Ok? Então, segundo essa teoria. Ok? Que há outras teorias que vai dizer que quando Cristo voltar, o último dia, tanto os salvos como os incrédulos ressuscitarão nesse último dia. Essa teoria não afirma isso. Essa teoria acredita que apenas os salvos ressuscitarão. Ok? Então, continuando, Cristo estará fisicamente na terra e dominará como um rei sobre toda essa terra. Os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra na volta de Cristo receberão um corpo glorificado que nunca morrerá. Ok? Então, aqueles que ressuscitaram, que foram arrebatados, e que quando voltarem com Cristo Jesus para inaugurar o reino de 1000 anos literais, eles não estarão com o mesmo corpo que as pessoas que não subiram vão estar. Segundo essa teoria, nós vamos estar com um corpo glorificado. Então, é mais uma ideia difícil assim, de engolir. Porque como que nós vamos se relacionar com as pessoas dessa terra se estamos com um corpo glorificado e elas não? É um pouco complicado de absorver. Então, muitos incrédulos, na volta de Cristo Jesus, eles se converterão e serão salvos. Haverá paz e justiça sobre toda a terra. Para alguns, veremos o novo céu e a nova terra nesse período. Para outros, o novo céu e a nova terra só depois do juízo final. Então, eles acreditam que no reino milenar será o novo céu e a nova terra, onde o céu vai estar ligado com a terra durante o reino milenar de Cristo Jesus. Qual o objetivo de Cristo Jesus, então, voltar? O objetivo é de dar mais uma chance àqueles que ficaram e mostrar o senhorio de Cristo sobre a terra. Esse é o objetivo, sobre a criação. Cristo domina e domina com a sua igreja, certo? Então, quando Cristo voltar e inaugurar o seu reino milenar, ele prenderá Satanás, certo? Então, Satanás será preso e não terá influência sobre a terra durante um período. Qual é o período? Durante um período de 1000 anos, ele será preso, literalmente preso, acorrentado, segundo essa teoria. No final dos 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo. Nesse pouco de tempo que ele terá, ele vai influenciar aqueles que se converteram somente de forma nominal, somente de forma teórica e não na forma prática, não foram realmente transformados pelo Evangelho de Cristo. Influenciará aqueles que não se converteram também. Eles irão promover uma revolta contra o reino de Cristo. Então, Cristo vai derrotá-los, certo? Depois dessa derrota, Cristo vai ressuscitar todos os incrédulos. Então, aqui já é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição só dos salvos, antes do milênio, durante o arrebatamento. A segunda ressurreição no final do milênio, com a manifestação de Satanás, dos incrédulos, com a revolta em relação à pessoa de Cristo Jesus.
eles são derrotados, e aí é que Cristo provoca, então, a segunda ressurreição, agora dos incrédulos que estavam mortos. Após essa ressurreição, eles participarão de um juízo final. Depois desse juízo final, os salvos entrarão para um estado eterno na presença de Cristo. Satanás e seus seguidores serão lançados no inferno. Ok? Então a gente tem aqui um gráfico para facilitar toda essa informação que eu repassei aqui para você do pré-milenismo clássico ou pré-milenismo histórico pós-tribulacionista, ou seja, apenas após a tribulação, esse milênio. Então, o que é que diz? Primeiramente, vamos aprender o nome para você gravar. Pré-milenismo, ou seja, antes do milênio. Cristo volta antes do milênio. Pós-tribulacionista, também é essa teoria. Cristo volta também apenas após a grande tribulação. Ele é chamado de clássico, ele é chamado de histórico. E isso significa que ele defende uma ideia que os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos defendiam. Essa é a teoria mais antiga. Então, esse gráfico é para facilitar toda a informação que você já teve, para você absorver melhor. Então, nós estamos vivendo a era da igreja, que é agora. Nessa era, antes da grande tribulação e do reinado do anticristo, vai haver uma grande apostasia, um abandono da fé, um repúdio ao evangelho de Cristo, que eu creio que nós já estamos vivendo esse período de apostasia, certo? E aí o anticristo vem, ele domina todas as nações, ele promove a adoração para si, então aqueles que não adorarem passarão por uma grande perseguição. Durante essa tribulação vai haver choro, durante essa tribulação vai haver mortes, durante essa tribulação vai haver sofrimento. E segundo essa teoria, a igreja vai passar. Após isso, Cristo volta. Ele arrebata a sua igreja, ok? E então leva essa igreja aos céus para participar de uma grande comemoração do casamento que vai durar 7 anos. Ok? Certo? Então, após isso, ele volta com a sua igreja, certo? Sendo que nessa volta dele, antes de acabar as bodas, para buscar a sua igreja, a volta, acontece a ressurreição dos crentes, ok? Nesse período, vai haver também um quebrantamento daqueles que ficaram, inclusive dos judeus. Eles acreditam que os judeus irão se converter. Então, quando acontecer as bodas do Cordeiro, Cristo volta. Quando Cristo voltar, então acontecerá aí o milênio, certo? O milênio, que é a inauguração aí do reino milenar de forma literal aqui na Terra. E aí os olhos de Deus estarão voltados para Jerusalém, porque Jerusalém vai ser a sede do governo de Cristo. O que é que vai acontecer segundo essa teoria? Essa teoria defende que o templo de Salomão será restaurado, que ali vai ocorrer os sacrifícios, que ali vai ocorrer os rituais, vai haver sacerdotes, sumos sacerdotes. O judaísmo vai voltar, certo? Deus, ele já se revelou à igreja, os gentios, aqueles judeus que se converteram, e agora o foco dele durante o milênio também é focar na restauração de Israel, ok? No final do milênio, Satanás será solto para influenciar a igreja, para influenciar aqueles que não se converteram, para influenciar aqueles que eram crentes nominais. E ele vai influenciar e vai promover uma grande revolta contra Cristo Jesus. Eles então
serão derrotados. Nessa derrota, Cristo, então, promove a ressurreição dos incrédulos, que seria a segunda ressurreição. E então, depois dessa ressurreição, vai acontecer o julgamento final. No julgamento final, a igreja, então, passará a um estado eterno com Cristo Jesus, e os incrédulos, juntamente com Satanás, também passarão para um estado eterno, mas no inferno. Então, essa é a teoria pré-milenista, clássica, histórica. Agora nós vamos para uma outra teoria, a teoria pré-milenista, pré-tribulacionista. Nós já estudamos a pós-tribulacionista. Agora nós vamos estudar a pré-tribulacionista. Cristo vem antes da tribulação, ok? Então, essa teoria ela também é chamada de dispensacionalista, ou seja, a era da igreja ela é dividida em 7 dispensações. Então, o que significa dispensação? Para que essa teoria seja chamada de dispensacionalista. Então, dispensação é um período em que Deus escolhe para se revelar ao homem de forma específica e assim cumprir os seus propósitos, os seus projetos. Então, isso é uma dispensação. Então, segundo essa teoria dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação, a igreja foi dividida na era da inocência, que foi na era de Adão, na era da consciência do pecado, na era de Noé, no governo humano, Babel, na promessa, Abraão recebeu, durante a era da lei, Moisés e Israel, a era da graça, que é a era da igreja, que o evangelho alcançou muitos perdidos, muitos gentios. E vai ter a última dispensação, que é a dispensação do reino milenar de Cristo Jesus, que também para eles, pré-tribulacionista, será um reino literal de 1000 anos, ok? Então está aí as dispensações, por isso que eles são chamados de dispensacionalistas, ok? Então, para eles, nós estamos vivendo a dispensação da graça, a era da graça, certo? Essa é a dispensação vivida pela igreja, ok? Quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar e se revelar a Israel. E aí, agora o foco de Deus é na restauração de Israel. Perceba que a dispensação de Israel é uma dispensação antes da dispensação da graça. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Quando Cristo voltar, ele vai voltar uma dispensação atrás. O foco dele agora, novamente, vai ser em Israel. Certo? Então, você também, olhando essa figura, você percebe aí um grupo de crentes participando de um culto e, de repente, os crentes estão assustados. Alguns bancos estão somente com roupas, outros bancos apenas com bíblias, certo? E alguns bancos ocupados por pessoas que estão desesperadas, angustiadas, aflitas, assustadas, porque estava vendo um culto normal e de repente Cristo voltou de forma invisível e levou aqueles que realmente eram salvos. Aqueles que não fossem salvos, não eram salvos, eram apenas crentes nominais que iam no domingo à noite para a igreja, ficaram. Essa teoria vai defender isso. Ela defende que a qualquer momento Cristo pode voltar e você pode ser levado se você for cristão. Se na tua casa tem alguém que não é cristão, essa pessoa vai ficar. E nos Estados Unidos, eles levam isso muito a sério. Tem algumas empresas de avião que existem 2 pilotos. Um piloto que acredita no Evangelho de Cristo e um piloto que não acredita no Evangelho de Cristo. Que eles fazem isso para que, se Cristo voltar, os dispensacionalistas acreditam assim, se Cristo voltar,
Então, o piloto convertido é levado, e aquelas pessoas que são convertidas no avião serão levadas, as que não forem convertidas ficarão no avião, só que tem um piloto que não é convertido, e então esse piloto vai ali pousar o seu avião de forma tranquila. Então eles fazem muito isso nos Estados Unidos. É uma teoria muito nova, do século XIX, pelos anos de 1800, 1900, certo? E hoje é a teoria mais defendida que existe, certo? Essa teoria é que influenciou boa parte das igrejas pentecostais, certo? Então, continuando, segundo eles, a grande tribulação ocorrerá sobre os judeus e sobre os cristãos nominais. Muitos judeus se convertem e começam a evangelizar. Então, olha só a diferença do pré-milenista histórico pré-tribulacionista. A igreja não vai passar pela grande tribulação, segundo essa teoria dispensacionalista. A igreja não passa por essa tribulação. Quem vai passar, na verdade, são os cristãos nominais e os judeus, certo? Esses cristãos nominais começam a se arrepender, os judeus começam a se arrepender, certo? Esses arrependidos se convertem e então começam a evangelizar o mundo. E aqueles que são evangelizados serão salvos e não adorarão a besta. E então passarão pela grande tribulação. Então, depois de 7 anos, Jesus volta com os salvos que foram arrebatados para inaugurar o milênio aqui na Terra. A sede do seu reinado será em Jerusalém, porque o objetivo de Deus agora é focar no Israel remanescente, que sobrou, aqueles que não acreditaram em Cristo. Depois do período milenar, haverá uma rebelião. Perceba como é muito parecido as informações dos pós-tribulacionistas e dispensacionalistas com o pré-tribulacionista, pré-milenista clássico. Então, depois do período milenar, haverá uma rebelião que resultará na derrota final de Satanás. Virá a ressurreição dos incrédulos, para eles também haverá uma segunda ressurreição, o julgamento final e o estado eterno. Então, eu acho que você já ouviu falar naquela série chamada de Deixados para Trás. Se você quiser assistir o filme, você pode colocar no YouTube, no Prime Video, que você vai encontrar os filmes da série Deixados para Trás. Essa série de filmes do cinema, ela ganhou espaço a partir de uma série de livros que 2 autores lançaram nos Estados Unidos. E essa série de livros, chamada de Deixados para Trás, influenciou bastante as igrejas dos Estados Unidos e inclusive as igrejas do Brasil. Ok? Se você conversar com um pentecostal, ele vai defender a teoria milenar, que Cristo ele volta após a grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação e que Cristo ele volta antes do milênio, ok? E então inaugura o milênio aqui na Terra com sede em Jerusalém. Continuando, o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da vinda visível de Jesus, que será a terceira vinda, ok? Então, o arrebatamento acontece com Jesus Cristo nas nuvens, é a segunda vinda, porque Cristo já veio uma vez com o seu nascimento. A segunda vinda, ela é invisível, ok? A segunda vinda é invisível e acontece 7 anos antes da vinda visível, que é a terceira volta de Cristo. Agora ele volta na terceira volta para inaugurar o seu reino milenar, ok? Então o arrebatamento acontecerá de forma simultânea à ressurreição dos salvos, aqueles que estavam mortos, ok? E aqueles que estavam vivos irão subir depois dos mortos, para se encontrar com Cristo nas nuvens. Então, eles acontecem tanto o arrebatamento como a ressurreição de forma secreta. E essa volta de Cristo, segundo os dispensacionalistas, ela é iminente, secreta e iminente. Ninguém vê
e pode acontecer a qualquer momento. Então, Cristo pode voltar a qualquer momento, segundo essa teoria, ok? Então, a igreja foi arrebatada, certo? E a tribulação não aconteceu, ok? Então, esse casamento, essas bodas irão durar 7 anos. Uma vez que a vinda secreta de Cristo precede a grande tribulação, segundo essa teoria, a igreja não verá o surgimento do anticristo. Então, eu e você, segundo essa teoria, não veremos o anticristo encarnado. Não passaremos por essa grande tribulação. Ok? Nós seremos arrebatados de forma invisível. Se sua mãe não for convertida, se você estiver comendo um cuscuz com ela, ali no café da manhã, você vai ser arrebatado e ela vai ficar comendo um cuscuz sozinho. Se você estiver no avião, você vai ser arrebatado. Quem não estiver ali do seu lado vai ficar. Ok? Então é um grande dia. Vai haver muita confusão nesse dia. Vai haver acidentes, porque o motorista que é convertido vai subir, o carro desgovernado a 100 km por hora vai bater em algum local. Se tiver alguém pilotando um avião que é convertido, vai subir e vai haver aí um grande acidente, uma grande tragédia. E o filme Deixados para Trás retrata muito bem essa questão de acidentes provocados na hora do arrebatamento. Então, a noiva estará participando das bodas do Cordeiro, que vai durar 7 anos. Ok? Boda significa comemoração, casamento. Ok? Apocalipse 19, 7 e 10 fala das bodas do Cordeiro. Ok? Então, continuando, como haverá uma nova chance para os que ficarem se converter, aqueles que se converterem serão perseguidos, então, pelo anticristo. Passados os 7 anos dessa grande tribulação, Cristo volta, sua terceira volta, agora de forma visível. Então, ele veio à Terra 3 vezes, segundo essa teoria. 2 de formas visíveis e uma de forma invisível. A primeira de forma visível foi o seu nascimento, a segunda foi durante o arrebatamento, a terceira é quando ele volta para inaugurar o seu reino milenar. Então, a igreja que foi arrebatada com ele, agora volta também para reinar na terra, com sede em Israel. Então, o texto que eles usam muito é Apocalipse 3,10, que diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir, segundo eles é a tribulação, sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ok? Texto base dos pré-tribulacionistas dispensacionalistas. Ok? Então, qual o problema dessa teoria? O problema é que ela faz uma separação entre os gentios e Israel, como se Deus tivesse 2 povos. Deus tem os gentios, um povo, e Deus tem outro povo, que é Israel, e ele vai dar atenção durante o reino milenar a Israel. Então, segundo essa teoria, outro problema é que Deus restaurará Israel à sua posição especial e favorecida lá do Antigo Testamento. E isso vai contra as Escrituras Sagradas, que diz que em Cristo Jesus não há judeu, em Cristo Jesus não há grego, não há escravo, não há nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos nós somos apenas um em Cristo Jesus. Então Deus só tem apenas um povo. E esse povo é aquele povo que se prostrou a Cristo Jesus. Ok? Então, qualquer pessoa da face da terra que se converteu ao Evangelho de Cristo, ela entra na nação de Deus. Ela entra no povo de Deus. Ok? Então, para Cristo não há judeu, não há gentil. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E outra coisa, eles usam o texto de 2 Tessalonicenses 2,4 para defender
que há uma profecia que o anticristo vai querer ser adorado como Deus e vai se sentar no trono ali do templo para receber adoração para si. E ele diz isso: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, eles usam esse texto para defender que isso é uma profecia, que o templo vai ser reconstruído, que ali vai haver um trono de Deus e que o anticristo vai querer adoração para si durante a grande tribulação. Certo? Mas Paulo está falando aqui, quando ele fala isso, que ele vai assentar-se no santuário de Deus, ele está falando aqui que Cristo vai procurar adoração para si. Ele vai querer ser como Deus. Não é de forma literal. Não existe um trono de Deus. Nunca existiu na Terra um trono literal de Deus. Ok? Então, dizer que o templo vai ser construído é dizer que Deus vai restaurar Israel. É dizer que Deus vai colocar em sua posição especial e favorecida do Antigo Testamento. Israel não é mais o povo de Deus. Israel foi destruída, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E na destruição desse templo, Deus estava afirmando que o judaísmo ele passou, que os sacrifícios de animais também passou, que o ritual dos sacerdotes também passou. Hoje já não há sacrifícios no templo de Israel, porque ele está destruído, não há sacerdotes. Ok? Porque o sistema judaico foi destruído. E Deus não vai restaurar esse sistema. Eles podem até reconstruir o templo, eles podem até voltar atrás com os sacrifícios, mas Deus não aprova, porque o judaísmo foi destruído. Então, continuando, outro problema é que fala de uma segunda ressurreição, como o pré-milenício histórico, onde os ímpios serão ressuscitados para entrar no juízo final. A ressurreição na hora do arrebatamento dos salvos e a ressurreição dos incrédulos no final do milênio, para o julgamento final. Isso é um problema, porque a Bíblia fala que só há uma ressurreição. E no último dia, que é quando Cristo voltar, tanto incrédulos como salvos irão ser ressuscitados. Está chegando a hora em que todos, ou seja, a ressurreição vai acontecer no mesmo momento para todos. Olha só, está chegando a hora em que todos, quem é todos aqui? Todos nós, salvos e não salvos. Os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vai ser um dia louco. Vai ser um dia magnífico. Você vê pessoas saindo dos túmulos. Muita loucura. Os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Olha só ele dizendo aqui os maus aqui, ó. E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Dá uma ideia de que isso vai acontecer ao mesmo tempo. E aqui uma das irmãs de Lázaro fala para Jesus: olha só, eu sei que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Certo? Então ela já entendia que iria haver uma ressurreição no último dia, que é o último dia da igreja na terra. Ok? Que é na volta de Cristo Jesus. Então, continuando, aqui está um gráfico para tudo isso que eu falei ficar organizado na sua mente, para você não se perder nas informações, tá ok? É interessante você fazer anotações para isso ficar gravado na sua mente, tá ok? Um estudo como esse, ele não pode ser ministrado em apenas 30 minutos, 10 minutos. Isso é um estudo delicado e que precisa de uma argumentação em cima de cada acontecimento escatológico. Ok? Então, olha só o que vai acontecer. Nós estamos vivendo a era da igreja. Depois disso, vai ocorrer a vinda secreta de Jesus, que é o arrebatamento. Nessa vinda secreta vai ocorrer a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Eles se encontrarão com Jesus nos ares, os ressuscitados.
Aqueles que estiverem vivos não experimentarão a morte e se encontrarão também após os ressuscitados com Jesus nas nuvens. O que é que eles vão fazer? Eles vão passar 7 anos no céu. Esses 7 anos é a comemoração do casamento da noiva com o noivo, de Cristo com a igreja. E durante essa comemoração acontece então a grande tribulação promovida pelo anticristo. Então a igreja vai embora sem conhecer o anticristo. Aqueles que ficaram, vai ocorrer um quebrantamento, irão se converter, não se prostrarão com a besta, não se prostrarão à besta, e então serão perseguidos por ela. No final dos 7 anos, Cristo volta, agora de uma forma visível, porque a volta dele foi secreta e invisível, juntamente com a ressurreição. E não sei como é que vai ser essa ressurreição invisível, né? Segundo os dispensacionalistas, mas eles defendem. A vinda de Cristo agora é visível com a sua igreja que foi arrebatada. Ele vai inaugurar o reino de Deus aqui e prender Satanás durante 1000 anos. Então, Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Ok? O que é que vai acontecer então? Cristo então vai focar na conversão dos judeus, na restauração do templo, certo? E então aí inaugurar o seu reino com sede em Jerusalém. Depois disso vai haver uma revolta de Satanás. Ele será, nesse caso, solto por um pouco período de tempo para influenciar os incrédulos. Com essa revolta eles são derrotados. Acontece então a segunda ressurreição dos incrédulos agora, que morreram ao longo da história humana, certo? E então eles vão para o julgamento. No julgamento, a igreja vai para o céu, a eternidade com Cristo, os incrédulos de Satanás são jogados no lago de fogo eterno. Essa é a teoria pré-milenista, Cristo volta antes do milênio, pós-tribulacionista. Aliás, pré-tribulacionista. Cristo volta antes da tribulação, de forma invisível, secreta, iminente. Então, vamos aqui para mais uma, para a gente finalizar a nossa aula. Essa é rápida, que é a teoria do pós-milenismo. Ou seja, Cristo volta somente depois da igreja experimentar o milênio aqui na Terra. Eles não acreditam, como os dispensacionalistas e os pré-milenistas históricos, eles não acreditam que o milênio é um reinado de 1000 anos literais. Ok? Mas eles acreditam que a igreja vai experimentar esse reinado aqui na Terra. Como será esse reinado aqui na Terra? Então, primeiramente, para eles irá ocorrer uma grande cristianização do mundo. A igreja ela vai cumprir a sua tarefa de pregar o evangelho em todas as partes da terra. E vai ocorrer uma grande conversão por parte das pessoas. Muitas pessoas irão se converter. Inclusive, vai haver uma conversão em massa dos judeus. Essa conversão vai influenciar nas atitudes das pessoas. E as pessoas vão se comportar segundo a vontade de Deus, e esse comportamento vai trazer, então, ao mundo uma era de grande paz e prosperidade. Ok? Então, para os pós-milenistas, o reino milenar ele é inaugurado com a inauguração, com o surgimento desse grande período de paz e prosperidade na Terra. Então, à medida que as pessoas vão se convertendo, a paz passa a ser o resultado natural de suas atitudes aqui na Terra, certo? Então, durante esse reino milenar, não haverá conflitos, não haverá conflito entre as nações, não haverá guerra, não haverá conflito entre as classes sociais, não haverá preconceito, não haverá conflito entre as religiões. E esse estabelecimento milenar do reino de Deus, ele será de forma gradual. À medida que o evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão se convertendo e mudando o seu comportamento, o reino milenar vai se expandindo.
Então, a paz também é progressiva. Ela acontece por etapas, ok? E ela vai crescendo, certo? Então, para eles, o reino não é literal. O reino milenar, para eles, é um período indefinido de grande paz e prosperidade na Terra, certo? Então, essa teoria foi uma teoria muito alimentada no século XVIII e no século XIX, onde havia um grande otimismo em relação à sociedade. Eles defendiam que a educação, a ciência, o avanço da indústria iria trazer ao mundo um período de paz e prosperidade, né? A ideia positivista ela defende muito isso, é que com o avanço das indústrias, o avanço da ciência, o avanço das áreas de sociologia, iria trazer um período de paz e prosperidade na Terra. O problema é que se você consultar os cidadãos do século XX, do século XXI, e perguntar se a Terra experimenta por um período de paz e grande prosperidade, eles vão responder que não, porque eles experimentaram aí a experiência de 2 guerras mundiais, certo? E a palavra de Deus, ela vem nos mostrando que o amor de muitos irá se esfriar, que vai haver guerra entre as nações, é o que a gente está observando. Que pai se levantará contra filho, o filho se levantará contra pai, o homem vai amar mais o dinheiro do que a própria pessoa, certo? Então, é um pouco difícil de acreditar nessa ideia pós-milenista e positivista. E o texto que eles utilizam é em Isaías 42, 22 ao 25. Ele diz, olha para mim, Deus falando, e vocês serão salvos, vós, todos os confins da terra. Todo joelho, falando agora aqui da conversão, todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. Toda a descendência de Israel será justificada, olha só, e restaurar e exultará no Senhor. Ok? Falando aí da conversão. Então, passado o reino milenar, vai haver então um período de apostasia, um abandono da fé. Muita gente vai se converter apenas de forma teórica e não de forma prática. Essas pessoas serão influenciadas por Satanás e esse será um período de pouco tempo, né? E onde o mal vai ser propagado em toda a terra. É nesse período, no final do milênio, que Jesus Cristo volta. Então acontece aí a ressurreição tanto dos justos como dos injustos, certo? Já é de forma diferente, só é uma ressurreição para os pós-milenistas. É no dia que Jesus Cristo voltar, vai ressuscitar os incrédulos e os salvos. Então eles participarão aí do julgamento final. Então Cristo volta apenas após o milênio, ok? E tá aqui a figura para você facilitar a sua aprendizagem. Então, nós estamos vivendo a era da igreja. Segundo eles, nós vamos cumprir o propósito de pregar o evangelho em toda a terra. Essa pregação irá promover um período de paz e prosperidade na terra. É aqui que surge o milênio, o reino milenar, certo? No final do reino milenar haverá uma propagação da maldade, da apostasia. É aí que Cristo volta. Então, Cristo volta. No mesmo momento que Cristo volta, ocorre a ressurreição dos crentes, dos incrédulos. Nessa ressurreição, após a ressurreição, vai haver o julgamento final. Okay? Nesse julgamento final, serão condenados todos aqueles que não acreditarem em Cristo Jesus, entrarão no estado de eternidade com Cristo Jesus, os salvos. Ok? Então, essa é a teoria pós-milenista. Então, aqui existem alguns livros que podem te ajudar a entender mais tudo isso que eu falei nessa aula. Nós temos o livro de Wayne Grudem, que é a sua teologia sistemática. Nós temos a escatologia de Millard Erickson, o livro de escatologia, certo? A polêmica em torno do milênio.
E nós temos o livro de Apocalipse, comentário do livro de Apocalipse do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, esses livros podem ajudar você a entender melhor essas teorias, ok? Na outra aula, nós vamos aprender sobre a teoria amilenista, certo? Nós vamos entender essa teoria, ok? Então, desafio você a assistir a próxima aula. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre as teorias em relação ao milênio. E se você achou que foi edificado e pode edificar mais alguém, você pode compartilhar essa aula com um familiar ou então com um amigo. Que Deus possa te abençoar e que você também possa ter forças aí para continuar estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe.